Nação Ranger, bem-vindo a mais um vídeo do Mega Power Brasil. Hoje a gente vai falar de novo daquele tema que vocês gostaram aí do nosso último blocão de reviews, que são os episódios de Power Ranger Hyperforce. Mas antes da gente começar de verdade, eu queria tirar uns segundinhos para agradecer vocês pelo feedback positivo. O vídeo acabou ficando meio grande da última vez, eu e o Rafa a gente ficou meio apreensivo se ia ou não dar certo. Mas vocês gostaram, vocês compraram a ideia e isso me deu muito gás para voltar e fazer. Então hoje a gente vai falar sobre o episódio 5, 6 e 7 de Hyperforce. Se você é um cara recorrente, ou seja, a pessoa que já veio daquele vídeo, eu sei que você vai gostar, então já deixa aquele seu like para já ir engrenando aí a máquina, já que hoje a gente vai para lugares que precisam engrenar, precisam get in gear. Mas antes a gente vai para o nosso quinto episódio de Hyperforce, precisamos do poder do Megazord. Então vamos aí, o quinto episódio, precisamos do poder Megazord. O próprio título ele já é quase que um spoiler, né, que conta o que vai acontecer, mas é mais ou menos, vocês vão entender o que está acontecendo. Vamos lá, desde o último episódio que a gente viu que os Rangers eles voltaram de Roma, né? Eles tinham tido toda aquela treta lá no Coliseu com a ajuda da Aisha, né? Se vocês não lembram direito, qualquer coisa, entra no card, vai no último episódio aqui do nosso reviews, vocês vão entender o que está acontecendo. Mas sim, eles estão de volta à Alameda dos Anjos e assim que eles chegam e se despedem da Aisha, outro problema, né? Outra treta começa a acontecer, porque depois que eles se despedem tá tudo feliz, mas sempre tem aquele problema que acontece. E o Zordon contacta eles na nave Hyperforce e conta que por conta de todo o excesso, todas as coisas que aconteceram, isso chamou a atenção de Lord Zed, aquele nosso inimigo lá, cabeça de cérebro. E ele tá vendo lá da Lua, né, o que tá acontecendo, ele tá vendo esses Rangers e ele não tá entendendo nada, porque não são os Rangers que ele normalmente enfrenta. E o Zordon, ele, como ele meio que sabe de tudo, ele vai lá e conta, ó, é o seguinte, ele tá mandando um monstro aí pra perto de vocês, eu até poderia designar os meus Rangers pra fazer isso, mas como o plot de vocês precisa rodar, né, como as partidas precisam acontecer, a dica que eu dou é que vocês vão lá e enfrentem esse monstro. E aí os Rangers, eles, como eles não sabem direito o que está acontecendo, eles resolvem se separar, né? Aquela tática de cada um ficar num canto. Então a Vesper e o Ed, que é a Ranger Preta e o Ranger Azul, eles ficam na nave para tentar ir consertando a nave, porque a nave ainda está meio avariada desde os últimos acontecimentos dos últimos episódios. Então vai o Jack, o Marv e a Chloe, eles vão para fora ver que monstro é esse. E o monstro que eles encontram, ele é um monstro original de Hyperforce, não é reutilizado de uma temporada, é o Shiburai. O Shiburai é o seguinte, ele é um... Sabe aquele cachorrinho Shiba Inu? Aquele cachorro bonitinho, que tem vários memes com ele, inclusive? Pois é, ele é a mistura de um Shiba Inu com um samurai. Tem umas imagens, umas fanarts, o Rafa vai botar pra vocês poderem ter mais ou menos uma imagem mental pra vocês. Mas o lance é que ele é aquilo, ele tem os reflexos de um cachorro, mas ele também tem tática de samurai. Enfim, os Rangers eles morfam e eles começam, né, aquela luta de Power Ranger, né, cara? A gente vê que, por conta do RPG, é cada vez mais inusitado o que eles tiram da cartola, do que eles querem fazer. A Chloe, que é a Ranger Rosa, ela faz um ataque, é tipo um furacão, ela estica a perna e vai rodopiando, enfim. Eles conseguem avariar o Shiburai por um tempo, mas o que acontece é que o Lord Zed está sempre olhando lá do castelo dele da Lua, e nada mais não falha, ele joga aquela granadinha dele e faz o Shiburai crescer. E aí é um problema sério, porque acontece o seguinte, enquanto essa treta estava rolando lá no Parque de Alameda dos Anjos, com esses outros três Rangers, a Vesper e o Ed estão lá dentro, tentando dar um jeito de se conectar com 3016, de pedir ajuda, porque eles sabem que o cinto está apertando e eles não têm uma hora, vai ficar poderoso demais para eles. E o que eles descobrem? Que a nave ela tá até funcionando. O problema é que eles não conseguem enviar mensagem alguma para 3016. Então eles ficam naquela de tentar consertar. Quando eles veem o monstro gigantesco, que imagina, né? Eles estão assim, tem a janelinha, eles devem ter visto aquele cachorro ficar gigante. E eles falaram, ferrou, a gente precisa de reforço, a gente precisa de alguma coisa. E sabe uma coisa talvez para ilustrar bem? Sabe aqueles filmes que o cara tá tentando dirigir o carro morre? E ele soca o volante e o carro pega? É mais ou menos isso que acontece, porque eles estão tentando de tudo que é um jeito convencional consertar a nave, não dá certo, o Ed uma hora esmurra e a nave começa a funcionar o negócio de enviar mensagem, é basicamente isso. E aí eles enviam uma mensagem desesperada para 3016, explicando que tem um monstro gigante, que está acontecendo problemas que eles não estão conseguindo lidar, e ficam esperando a mensagem chegar. No segundo seguinte que eles enviam a mensagem, chega a resposta da mensagem. Isso é muito bacana, porque como é viagem no tempo, o que acontece? Eles acabaram de mandar, mas a pessoa que respondeu do futuro disse que a mensagem chegou tem mais ou menos uma semana. Então, eles já conseguiram preparar um kit de reparos para a nave e mais alguns extras, mais algumas coisinhas para ajudar eles na missão. E aí, do nada, abre um portal no céu e saem carregando, né, os mantimentos, carregando as coisas para reparar a nave Hyperforce, 5 Zords gigantescos e alinhados com o tema deles. Então a gente tem
o leão vermelho, a serpente azul, o cérebro preto, o carneiro amarelo e a fênix rosa. Eles vêm, né, os Zords aparecem, e aí o Ed e a Vesper saem da Hyperforce, da nave Hyperforce, e vão avisar os outros Rangers o que está acontecendo, o que são aquelas máquinas gigantes, morfam, e, bem, tem um cachorro gigante pisoteando tudo, então vamos entrar nos Zords para poder dar conta disso. E aí que acontece uma coisa que é um pouco, não chega a ser um erro, mas é uma coisa engraçada, porque o nome do episódio é Precisamos do Poder do Megazord. Só que eles não formam o Megazord nesse episódio, eles só usam os Zords independentes, eles só usam os Zords, não o Megazord. E o que acontece é o seguinte, eles vão, cada um, fazendo uma coisa para ir desacelerando o Shiburai e para poder ir machucando ele mesmo, né? Então a gente tem, vai da imaginação deles, né? A gente tem a serpente enrolando nas pernas do Shiburai, a gente tem o leão se degladiando com patadas, é uma luta... eu acho que se a gente tivesse na série, seria uma luta bem bonita de se ver, né? Mas infelizmente fica só na nossa imaginação. Mas o que acontece é que eles dão um jeito deles de ganhar desse monstro. E aí, esse pedaço, é engraçado que esse episódio, ele tem muito mais esse conhecimento dos personagens, né? De aprenderem a ter a sinergia com o Zord, aprenderem a pedir mensagem, pedir uma ajuda, né, do futuro. É uma coisa muito menos luta o tempo todo e mais tática, né? Enfim, eles ganham do Shiburai e é isso. Tipo, o Lord Zed ele dá aquela xingada dele lá na lua, como ele sempre faz, deve mandar o Squat e o Babu catar coquinho, sempre tem aquela coisa que ele faz, e ele meio que tira o pé do acelerador, tipo, ele fala, não vou fazer mais nada. E aí nisso eles saem, né, os Rangers saem dos Zords, e eles descobrem que a nave Hyperforce, ela tem... Engraçado que até esse episódio eu imaginava ela um pouco pequena, mas depois desse episódio eu vi que ela deve ser gigante, porque segundo o Alpha 55, tem um pedaço da nave que ela serve de estacionamento para os Zords. Então ou os Zords são muito pequenos, o que não é o caso, ou a nave é gigante, então eu acho que a nave é gigante mesmo. Eles vão lá, eles estacionam os Zords dentro da nave, e quando eles fazem isso, o Jack, né, que é o Ranger amarelo, que é o Paul Schreier, por ele já ter trabalhado, né, na Força do Tempo, ele descobre que quando os Zords estão estacionados na nave, eles meio que servem como um banco de energia auxiliar. Tipo, se tudo der errado, eles conseguem tirar a energia dos Zords um pouquinho para fazer a nave pegar no tranco. Isso vai ser importante nos episódios pra frente, então é legal a gente falar. Enfim, eles estão lá, eles estão com um kit de reparos da nave, e a Vesper e o Ed começam a consertar e aparentemente está tudo bem. Só que acontece é o seguinte, ao longe, assim, sem alguma colina, alguma coisa que dá pra ver, mas ainda é um pouco longe, aparece em uma outra nave o líder da Aliança junto com a Scorpina e o Vulcanus. Lembra? Lá no Coliseu eles não tinham sido derrotados, eles tinham só sumido. Então eles estão lá olhando os Rangers, né? E eles começam a levantar voo com a nave e o disguise, né, o disfarce da nave some. E os Rangers conseguem ver. E aí a nave deles já está reparada, né? A primeira ação deles é, vamos atrás dele, vamos tentar parar ele, porque de repente a gente consegue completar a missão aqui. Óbvio que não, né? Porque tem que ter mais episódio. E aí quando eles, né, pense comigo aqui, tenta visualizar comigo, né? O líder da Aliança abre um portal do tempo, né? Um rasgo no tecido do tempo, e entra no tecido do tempo. E eles vão atrás. Quando eles estão entrando naquela sangria, né, que não é tempo, não é espaço, é só aquele vórtice, ele começa a atacar a nave. E ele ataca com tanta força, eu acho, tentando comparar, se a nave Hyperforce ela deve ser tipo a Millennium Falcon nos episódios 4, 5, 6 e 7, né, e 8. Ela é um cacareco, cara, ela é um pedaço de... Ela é uma nave boa, mas vira e mexe, tipo, ela toma um raio e sai rodopiando. É sempre assim, não tem uma resistência muito boa, né, cara? O que acontece é que eles tomam essa rajada de energia e eles começam a rodopiar dentro desse vórtice, desse bloco de nada de espaço-tempo. E aí a nave, imagina, ela tá rodando e ela sai do espaço-tempo e cai em cima de um galpão, né, de um espação sem nada. E eles ficam... Engraçado que esse episódio ele começa em um ponto, ele termina, que a gente tá indo pro final, ele termina em um outro completamente diferente. Tipo, eles não estão mais na Alameda dos Anjos, eles estão num lugar que eles não têm a mínima ideia de onde é. E aí quando eles saem da nave Hyperforce, eles veem que é um lugar mega desolado, é tudo ferrado. E ao longe aparece uma menina, que quem tá fazendo é a Malika, né, que ela faz todos os NPCs. Ela se apresenta como M. Ela fala, eu sou a M e tal, aconteceu alguma coisa, eu vi que a nave caiu, não sei o que. Eles falam, eles se explicam, eles falam, não, nós somos Rangers,
a gente foi atacado e tudo mais, e isso desperta um certo interesse na Amy, e ela fala o seguinte: ah, beleza, já que vocês têm o mínimo de conhecimento de luta, de aventura, eu vou precisar da ajuda de vocês. E eles falam: ah, mas por que? O que aconteceu? É que eu vou precisar levar todos esses refugiados para a única cidade segura do planeta, a cidade de Corinto. E o episódio acaba. Caso você não esteja lembrando, Corinto é a cidade de Power Ranger RPM que se passa numa realidade alternativa às demais temporadas da série. A gente tem RPM e a gente tem Diamond Charge que se passam em realidades alternativas, né, cara? Não é na mesma realidade de Mighty Morphin. Só que os Power Rangers Hyperforce, eles são do futuro da linha do tempo de Mighty Morphin. Eles vêm depois ali do pessoal do Time Force. Então o que está acontecendo? Como eles foram parar nesse universo paralelo? E aí o episódio acaba e a gente tem que esperar mais uma semana para poder assistir o nosso 6º episódio. Então o Rafa vai botar a vinheta e a gente já vai para Corinto para ver o que está acontecendo. Então beleza, nós chegamos aí no nosso 6º episódio de Hyperforce, que chama A Traição de Vesper, que também, né, parece ter um leve spoiler aí no título. Todo o título acaba sendo meio spoilístico, mas o momento de revelação desse episódio é bem legal. Ele é um episódio que envolve muita culpa, a gente vai ver os Rangers se culpando muito das ações deles. É bacana, vocês vão curtir. O que acontece é o seguinte: eles acabaram de chegar ali na terra devastada de Power Ranger RPM, e a Amy, ela pede essa ajuda pra eles se apresentam como Rangers e tudo mais, e eles, né, o dever fala mais alto, eles falam: não, beleza, a gente vai ajudar você a levar os refugiados para essa tal de Corinto, a gente não sabe que cidade é essa. E o lance é que assim, eles acabaram de chegar, e quando a nave caiu, assim que eles foram atingidos, na verdade, os sistemas da nave desligaram, por isso que a nave caiu. E não só a nave, o Alpha 55 também desligou nessa. E aí eles ficaram sem ter quem falasse para eles aonde e quando eles estão. Ou seja, eles acabaram de cair num lugar pós-apocalíptico e eles não sabem quando é. E eles não têm ideia que isso é numa terra paralela, porque na cabeça deles eles nem poderiam fazer isso. E aí o que acontece? O Marv, como ele é o líder, ele tem até uma frase nos quadrinhos da Boom que representa muito bem isso, que é: o capacete do Ranger Vermelho é mais pesado que os demais. Ou seja, ele carrega, por ser o líder, um peso nos ombros, né? Por ele estar coordenando todas as ações. E ele começa a se culpar porque ele acha que é o seguinte: eles perguntam pra menina, pra Amy, quando eles estão. E ela fala: vocês estão, 2009, mais ou menos, até onde eu lembro. Só que o lance é que eles são de 3016. E eles, por terem estudado na academia, né, da Força do Tempo, eles estudaram história. E eles sabem que em 2009 a Terra não está daquele jeito. O que passa na cabeça dele? Putz, as ações que a gente tomou nos anos 90 quebraram alguma coisa, rolou um efeito borboleta e o mundo está destruído. Alguma coisa a gente fez que o líder da aliança conseguiu vencer e a Terra está desse jeito. E aí, enfim, ele chega a falar com o Jack, né, por ser o cara mais velho. O Jack fala que acha que não, que tá muito esquisito tudo aquilo. E eles vão perguntando pra Amy, né, porque conforme eles vão se indagando essas coisas, eles começam a mobilizar os refugiados para um desses caminhões de campanha, sabe, tipo caminhão militar, para eles poderem ir para Corinto. Porque eles, como a nave tá meio variada, o que eles fazem? Eles ligam só a força auxiliar da nave para poder ligar os escudos dela e deixar ela disfarçada para ninguém chegar lá e pegar, para a tecnologia não cair em mãos erradas. Então eles entram nesse caminhãozinho, né, de militar e começam a rumar pelo deserto, aquele deserto bem de RPM mesmo, que tem até aquele filtro meio amarelado. Eles notam, inclusive, que o ar ele é pesado, ele tem um tipo de radiação. As pessoas dentro dos refugiados, tem pessoas que estão passando mal, com problema respiratório, tem gente que usa aquelas máscaras de gás, de guerra, enfim. E eles começam a ficar cada vez mais culpados, achando que aquilo é culpa deles. E vão conversando com a Amy sobre isso. Ela fala: não, mas não tem líder da aliança. O que acontece é que, há um tempo atrás, aconteceu que um vírus de computador, né? Ela começa a explicar o que acontece, né? Qual é o plot principal de Power Ranger RPM. E isso meio que dá uma tranquilizada neles, do tipo: ah, tudo bem, não é culpa nossa, mas o que está acontecendo? Eles ainda não sabem que lugar é aquele que 2009 diferente é aquele que eles estão. Enfim, enquanto tá o Jack, a Chloe e o Marv conversando com a Amy, o Ed e a Vesper estão trocando uma ideia, né? E o que acontece é que, lembra que eu falei que rola quase que um namorico entre eles dois? Pois é, ele não tá flertando com ela, mas ele tá conversando com ela, né? E ele pergunta: me fala mais sobre você, sobre o seu passado. E isso é importante, o que ela vai falar agora, que ela conta que ela é adotada.
ela fala assim, ah não, eu sou adotada, e desde pequena eu não acho que eu pertenço muito a um lugar, eu acho que eu tô incomodando, não sei o quê. E ele fala, não, que isso, ele dá aquele ombro amigo, né? Ele é um cara galante, ele aproveita para dar aquele ombro amigo, e ela fica muito feliz com a ajuda dele, e ele toma coragem e chama ela para sair. Ele fala, quando acabar essa loucura toda de Terra pós-apocalíptica e de líder da aliança, vamos sair, vamos tomar um negócio. Ela fala, não, tudo bem, ela topa. Então você vê que a relação deles fica mais alinhada, né? Eles vão ficando mais próximos, né? Porque acaba que tem os núcleos, né, das equipes, né? E eles dois meio que ficam muito mais próximos do que são com os outros. E eles estão, né, enfim, eles estão andando nesse caminhão, estão no caminhão, começa a anoitecer, e o que você faz quando anoitece no deserto? Você tenta parar para descansar, né, porque é uma jornada muito longe, né. O que acontece é que, assim, dá a entender que essa cidade onde eles estavam é, tipo, muito longe de Corinto, é uma cidade muito afastada. Então, querendo ou não, eles teriam que parar para descansar, e eles param numa cidade, em uma outra cidade no meio do caminho, que também está devastada, mas tem alguns prédios inteiros ainda. E eles acham que é uma sorveteria meio antiga, assim, por conta do pós-apocalíptico e tudo mais. E eles conseguem tirar, né, as tralhas da frente e tal, e ela serve como um abrigo, né. Eles inclusive chegam a pegar uma das geladeiras para ver se tem comida, está tudo estragado, enfim. Serve só para eles se refugiarem por essa noite e seguir jornada, né, no dia seguinte. Parte dos Rangers fica dentro da sorveteria e o Jack e o Marv ficam fora, né, mantendo a guarda do lugar. O que acontece? Como todo o espaço ali fora de Corinto e RPM, o lugar está infestado dos moedores, né? Os soldados rasos do Vengix. E nessa cidade não diferente, eles aparecem, o Marv e o Jack ficam muito confusos, eles não sabem o que está acontecendo, eles chegam a tentar morfar, mas mesmo assim não dá certo porque vem muito moedor, e eles conseguem entrar na sorveteria e eles conseguem raptar todos os refugiados. Eles, tipo, tirando a Amy fica, a Chloe, a Vesper e o Ed ficam também, porque eles ainda conseguem, né, se virar ali lutando um pouquinho, mas as pessoas normais, que se eu não me engano são entre umas 15 e 20 pessoas, elas são todas levadas pelos moedores, e isso novamente liga o modo de culpa do Marv, porque ele começa a achar que a culpa é dele, que ele é um líder ruim. Então, assim, todas as ações que vão seguir nesses episódios estão meio abaladas porque ele não está com a confiança que o líder deveria estar. Enfim, ele fica meio mal, eles param uns segundos e eles começam a planejar que ação, porque eles não podem deixar, né, as pessoas simplesmente sumirem e seguirem viagem sozinhos. Então, eles pegam, né, o caminhão, por ele ser um caminhão, ele é um pouquinho lento. Então o que eles pensam? Não, vamos pegar um carro qualquer que está aqui nos escombros, vamos tentar fazer ligação direta nele, porque o carro é mais rápido. A Vesper, como ela é meio que ali a rata dos becos, né, ela é malandra, ela sabe fazer as coisas dela, ela consegue fazer uma ligação direta no carro, e eles entram no carro e começam a seguir as pegadas dos moedores e das pessoas, que é o plano mais sensato de se fazer mesmo. Então eles vão no meio do deserto, lá tá de noite já, mas eles vão seguindo, segue passo, tem uma hora que os passos acabam, e começa a ter um rastro de pneu de um caminhão ou de algum tanque, alguma coisa. Então eles chegam a duas conclusões. Ou algum grupo de resgate de Corinto pegou essas pessoas, ou o Vengix pegou essas pessoas em alguma unidade móvel. Como é melhor prevenir do que remediar, eles começam a ir atrás dessas marcas de pneu. E eles param, não é um cenário qualquer. Sabe em RPM quando a gente vai ver o que está acontecendo com o Vengix e o Atenaia, enfim, todo mundo que trabalha com ele, e a gente vê aquele castelo, fábrica gigante soltando fumaça? É exatamente para lá que esses rastros estão levando. E aí, tipo, a Vesper, ela sai, né, para poder ver, tentar reconhecer o terreno, e ela vê que, assim, pelo que a Malika descreve, é tomado de moedor para tudo que é lado, assim. É um exército, né, eles tomaram o mundo, então é muita gente. Junto deles, ela vê ao longe uma outra imagem de um robô ligeiramente diferente, um robô preto com um topete, um monóculo, que a gente sabe, né, a gente conhece ele, que é o Kilobyte, né, que é o braço direito do Vengix, que fica sumido por um tempo em RPM. Essa é a parte legal. Esse episódio de Hyperforce, ele se passa depois do primeiro episódio de RPM, mas antes do segundo episódio de RPM, porque a gente sabe que tem uma janela de tempo entre um e outro, né? Tem vários meses de diferença entre o primeiro episódio e o segundo episódio. Esse episódio de Hyperforce se passa nesse espacinho. Então a gente ainda tem o Kilobyte comandando as tropas ali, ele ainda não sumiu. Enfim, o que acontece? Eles tentam, né? Eles veem que, imaginem assim, a fábrica está aqui,
Para esse lado está o Kilobyte ordenando coisas aos moedores, e para esse lado tem um monte de moedor levando os refugiados, agora reféns, para um outro canto. E aí eles resolvem entrar no meio, tipo, eles morfam, e eles vão ali para tentar conseguir eles de volta, né? Eles todos estão mais poderosos, porque em tese eles estão morfados, e eles estão sabendo o que está acontecendo, e eles vão. O que acontece? Eles meio que se dividem nesse momento. Então a gente tem a Vesper e o Ed para um lado, que eles acabam sendo os infelizes que lutam contra o Kilobyte, e os outros estão tentando ali deter os moedores, tentar pegar as pessoas de volta, enfim. O ponto importante é justamente na Vesper e no Kilobyte, até porque a gente sabe que esse episódio é centrado nela. Vamos lá, o que acontece? Eles começam a lutar, né? A Vesper ela tem as armas dela, e o Kilobyte tem aquela espada dele, e ele fica lutando com ela e com o Ed. Só que a atenção dele tá virada completamente pra Vesper. Alguma coisa ele vê nela que a gente não sabe o que é. E aí, você lembra do Kilobyte? Ele é um cara sedutor, assim, se ele não fosse um robô, ele seria um cara muito bonitão, né? E ele tem uma hora que a Malika descreve que ele chega a passar o braço por trás da Vesper e sente o rosto dela. Ele começa a tentar pegar a Vesper ali. Nessa hora, quando ele encosta nela, ele sente o que ele está sentindo de tão diferente. E ele pega no braço dela. Na hora que ele pega no braço dela, a Malika descreve o seguinte: os olhos da Vesper, eles são, né, a Vesper, para quem não sabe, ela tem o cabelo branco, e os olhos dela não são vermelhos, mas eles estão um tom meio avermelhado. Nessa hora que ele pega no braço dela com força, os olhos dela ficam vermelhos, tipo a luz do Vengix. E o Ed fica sem entender nada, porque na hora ela se vira contra o Ed e ela pega e dá um golpe mega forte no Ed, e o Ed desmaia, ele cai, ele quase morre ali. Nisso, do outro lado ali da cena, o Jack vê o que está acontecendo, ele falou: o que está acontecendo? Ela atacou ele, pera. Ele tenta ainda ir para fazer alguma coisa, mas nessa hora o Kilobyte ele ativa alguma coisa que desce uma jaula de ferro em cima deles e dos refugiados que estavam ali. Então eles ficam presos. A gente termina, o episódio acaba aí e a gente termina justamente nesse ponto de loucura que a gente tem a Vesper traindo eles, a gente ainda não sabe porquê, o Ed praticamente morto e todos eles presos. E aí os moedores começam a levar a jaula para dentro do castelo do Vengix, e a Vesper com o Kilobyte, eles começam a arrastar o Ed para dentro e o episódio acaba. Por que isso é muito bacana? Além, né, óbvio, é muito divertido porque a gente vê que é um episódio louco, assim, é do nível de RPM, porque RPM a gente sabe que é uma temporada boa pra caramba. O que acontece é o seguinte: a Vesper, né, a pessoa que faz ela até então, ela tava jogando junto com a galera. Ela era dos mocinhos e ela tava lutando contra os vilões. No meio da aventura, a Malika transforma ela num vilão. E ela joga muito bem, cara, como vilã e, enfim, somando aquele lance que eu falo da sinergia, né? A sinergia dos jogadores com o mestre, e a gente tem que levar em conta que isso não é uma partida qualquer, né? Eles estão televisionando isso pra gente, transmitindo pra gente, porque não é bem de televisão, e isso precisa ficar interessante pra gente. Eu lembro que quando eu assisti, eu fiquei tipo na beira da cadeira, assim, tipo, caramba, mas o status quo foi bagunçado aqui, gente, não era pra ser assim. Enfim, é um episódio que termina com um baita de um cliffhanger. E pra piorar, o episódio da semana seguinte que aconteceu foi o seguinte: eu não lembro se vocês lembram, teve um incidente nos Estados Unidos que pegou fogo um negócio, enfim, teve uns estados que não tava dando pra ficar direito por conta da fumaça. E o estúdio do Hyper RPG é nesse lugar. E a Malika, ela tem problema respiratório. Então na semana seguinte, que seria o episódio 7, eles não puderam gravar porque a Malika não estava dando conta de ficar. Então a gente teve um hiato de uma semana. Depois do pior cliffhanger que a gente teve até agora, eu ouso dizer, cara. Então, assim, foi muito louco esperar isso. É uma pena, quer dizer, uma pena mais ou menos, né? Porque agora você pode ir lá no canal deles e assistir seguido, mas esperar foi muito difícil. Então, sem mais delongas, sobe a vinheta e vamos pro próximo episódio, o 7º episódio e último do review de hoje. Então vamos aí, o 7º episódio, que tem como título, eu não sei, a tradução não faz jus a essa expressão, que o título chama It's Boom Time. Então a gente já sabe aí o que vem pela frente, não é quem tá em RPM. Esse é mais de um daqueles episódios
que a gente tem atores convidados para reprisar o papel deles enquanto personagem, no caso enquanto Ranger. E nesse a gente tem o Mike Dean, cara, que é o Jam ali de RPM, o Ranger Dourado, o operador de série dourada. Pois é, ele volta para poder fazer o personagem de novo, mas um pedacinho do episódio ele fica sem fazer nada porque o personagem dele só vai entrar depois. O que acontece é o seguinte, quando a gente começa, nesse episódio a gente não tem a Cristina Vee, né, que é a atriz que faz a Vesper, a gente não tem ela sendo boazinha. Nesse momento, isso é muito bacana, porque se a gente comparar com o outro episódio, o episódio anterior, em que ela foi meio que pega de surpresa, nesse ela tá se dedicando ao máximo a ser ruim. Eu acho que o termo assim, ela passa da maldade nesse episódio, ela tem... é ruim, ela tem ruindade no coração, ela faz por prazer o negócio, isso é muito bacana. Enfim, o episódio começa de verdade com a Vesper na sala ali do Vengix, né? O Vengix ele é descrito como nesse momento, estando num corpo físico, ele deve ter feito um daqueles corpos temporários dele, tá? Ele só tem o Vengix, o Kilobyte e ela. Eu acredito que devem ter aqueles outros dois que ficavam ali com ele, mas não tem a Tenai ainda. Lembra que eu falei que esse episódio ele se passa entre o primeiro e o segundo de RPM? Pois é, acontece o seguinte, a Tenai ela só começa a aparecer no segundo episódio, não tem Tenai aí ainda. Então o que acontece? O Vengix, ele tá intrigadíssimo com a Vesper, porque ele já viu nela que ela é parte humana e parte máquina, né? Ela é um androide, um ciborgue, né? E aí ele fala, nossa, mas é genial. Ele fica muito mesmerizado com o jeito que a tecnologia é aplicada a ela, como ela consegue usar parte dessa fluidez do ser humano e parte da fria, né, de uma máquina. O que dá a entender que o que ele usou de inspiração para fazer a Tenaya foi a Vesper, porque como não tem Tenaya aí, ele, se eu não me engano, se eu não me falha a memória, a Malika fazendo, né, o Vengix, ela chega a falar que o Vengix fala, talvez eu use isso algum dia. Então assim, basicamente isso foi acrescentado ao canon que a Tenaya 7 ela foi inspirada aí pela Vesper, que é essa android, cyborg, enfim, essa meia máquina, meia humana. E o que acontece é o seguinte, a gente tem aí esse momento deles se conhecendo e o Vengix fala o seguinte, olha, eu adorei essa tecnologia, olha, melhor tecnologia em Paris, dizem que é a última moda, vai lá, o Kilobyte, e pega todos os equipamentos dessa galera. Eu não quero eles com morfador, eu não quero eles com como é que chama aquele negócio? Com distintivo de força do tempo, eu não quero eles com nada, deixa eles só com a roupa do corpo, traz tudo pra mim que eu vou estudar esse treco. E enfim, o Kilobyte manda lá um monte de moedores, os moedores fazem a limpa neles, e eles, lembra que eles estavam numa jaula no último episódio? Pois é, primeiro eles são despidos de todos os equipamentos deles, e essa jaula é levada para um outro ambiente. Eles são separados dos refugiados, e eles são colocados numa cela, né, que dá a entender que é uma sala só com celas, né? E eles estão em uma, né, a gente tem o Jack, a Chloe e o Marv em uma cela, na cela do lado a gente tem o Ed, porque o Ed ele não entrou com eles. A Vesper ela deu o golpe fatal nele com a arma da Vesper é um machado, só que é um machado de duas mãos, tipo um machado, tipo do Gimli, do Senhor dos Anéis, que não estava inteiro, pois é um machadão gigante que se chama Machado Cérbero, pois é, ela deu um golpezão nele e ele ainda tá meio desacordado na cela ao lado. Na cela da frente, né, primeiro eles veem que ele tá ali, tentam perguntar o que aconteceu, se ele tá acontecendo, ele tá meio avariado ainda, só que na cela da frente tem um prisioneiro que tá feliz demais pro que um prisioneiro deveria estar, porque né, não é uma situação legal você estar ali atrás das grades, e a gente é introduzido aí esse personagem que a gente já conhece, mas que pros Rangers de Hyperforce é uma novidade, que é o Jam, cara, que se você vê RPM, você sabe, o Jam e a Jam eles são muito, muito, muito felizes, muito empolgados, às vezes até demais. E ele tá ali preso, e aí ele começa a conversar com eles, ele fala, e aí, pô, eu me perdi da minha irmã, né, justificativa porque a outra atriz não tá lá, mas eu tô sozinho aqui, tô preso aqui há um tempo, mas agora que vocês estão aqui, tipo, vocês estão presos também, eles começam a trocar uma ideia, né, os grupos. E aí, em dado momento, eles falam assim, nós somos Rangers, né, a gente parou aqui por acidente e tal, e ele fala, eu também, a minha irmã, ela é a Ranger da série Prata, eu sou o Ranger da série Dourado, e a nossa melhor amiga foi a menina que sem querer criou esse vírus de computador. E a gente tá separado dela há muito tempo,
e desde que a gente começou a procurar por ela, eu fui raptado e eu tô sendo forçado a trabalhar pro Venjix fazendo os moedores, né? Não todos, mas o que eles explicam, ele tá ajudando a aprimorar um pouco da tecnologia, porque apesar do Jen e da Gemma serem ligeiramente abobados, eles são muito inteligentes, que nem a Doutora K. E aí ele fala, olha, eu tô preso aqui, mas na real eu tô curtindo, porque eles estão me pagando quase com moedores para eu explodir, porque eu tô fazendo um monte, e depois quando eu sair daqui eu vou explodir tudo. E aí eles falam, não, mamãe, tem que sair daqui. Ele fala, olha, seguinte, nesses meses que eu tô aqui preso, o que acontece? Toda vez que eu saio da cela para ir lá pra linha de montagem dos moedores, eu sempre pego uma pecinha aqui, uma pecinha ali, e eu consegui fazer 3 bombas. Só que eu preciso de uma distração. Sozinho eu não consegui fazer distração. Agora que nós somos em 5, né, porque a gente tem os 4 Hyperforce e ele, a gente consegue causar uma distração e aí a gente dá um jeito de sair daqui. Tem uns reservatórios de energia, né, imagina que são umas baterias gigantes, né, nesse castelo, que se a gente botar uma bomba ali, a gente consegue explodir tudo. Nisso, a Vesper chega e eles começam, porque ela tá indo vigiar o que tá acontecendo, né? E aí eles começam a executar esse plano, porque o Marv começa a discutir com o Jem e isso vai deixando a Vesper muito nervosa. Aí é muito louco porque assim, lembra que eu falei que ele é ruim nesse episódio? Pois é, eles nem fizeram nada ainda, eles estão só batendo boca na frente dela. Ela puxa ali a blaster dela, né, que todos eles têm uma blaster, e dá um tiro no ombro do Marv, de graça. De graça, ela entrou, olha, você tá falando muito, plou. Então assim, ela vai mostrando que não tá pra brincadeira, porque o Marv, como ele é o líder, ele fica entrando nessa de, não, por favor, vamos conversar, nós somos amigos ainda, não dá certo, tiro no braço. Tem uma hora que ela pega o machado Cébero, né, que é esse machado de 2 mãos, e ela começa a ameaçar o Jem. E, enfim, começa essa confusão generalizada. Enfim, por conta dessa confusão toda, né, o Jem, como eu falei, ele é um cara muito inteligente e ele entende de tecnologia. Ele tá montando um moedor, ele entende de robô também. E aí quando ele vê a forma com que a Vesper reage a essas situações de caos, né, de bagunça, que uma máquina não sabe reagir direito, ele mata na hora. Ele fala, mas eu entendi o que tá acontecendo. A amiga de vocês é um robô, ela não é uma pessoa. Por isso que ela tá ruim, porque o Venjix entrou nela. Ela não tá ruim porque ela odeia vocês, ela tá ruim porque ela é uma máquina, cara. Ela não... Esse é o grande mistério. E eles ficam espantadíssimos, porque ninguém sabia disso. Eu vou além, a Vesper não sabia disso. Porque lembra, no último episódio, quando ela fala pro Ed, eu sou adotada, não sei o quê, ela não sabe da origem dela. A gente, inclusive, não vai saber nesse episódio, a gente vai saber lá pra frente o que acontece com ela, como ela veio a ser essa meia pessoa, meio máquina. E aí ela deixa, né, ela começa a discutir com eles, ela deixa a sala prometendo que vai vir um grupo de moedores recolher eles para eles poderem começar a trabalhar no serviço escravo deles. E é aí que eles começam a armar o plano real. Eles falam, ó, agora é a hora. Vai chegar moedor aqui, quando eles estiverem saindo com a gente dá um jeito, a gente explode eles ou cai com eles na mão, porque ninguém tá com morfador, então vai ter que ser na raça mesmo. O que acontece nessa hora é muito legal, porque ele apresenta, né, as 3 bombas para eles e eles falam o seguinte, cada uma vai em um dos geradores e a gente vai explodir a fábrica. Só que a gente precisa de uma palavra de comando, é quase como se fosse um gatilho vocal. Eu vou programar para ele responder a minha voz e de algum de vocês. E nisso a Chloe, a Ranger Rosa, que ela também é bem empolgada, não como Jen e Gemma, que isso é bem impossível, mas ela é bem empolgada, e aí ela fala, tem uma coisa legal que a gente pode falar, já que é para explodir, por que a gente não fala It's Boom Time, né? É hora de explodir tudo. E aí, lembra que eu falei que esse mini arco ali em RPM se passa antes do 2º episódio? Pois é, a gente só vai encontrar o Jen e a Gemma fora das lembranças ali, porque a gente tem um episódio que é só sobre a Doutora K, que eles aparecem. Mas eles só começam a aparecer mesmo no episódio que chama Ganhando o Corpo, são 2 episódios focados neles, é o Ganhando o Corpo e o Fantasmas, né? A gente só é apresentado para eles ali, a gente só começa a ouvir eles falando essa frase de efeito de vamos explodir tudo, it's boom time, ali. Só que esse episódio de Hyperforce se passa vários episódios antes disso. Então a gente descobre que a frase de efeito do Jen e da Gemma vem da Chloe, não é deles, porque tem uma hora que ele fala assim, nossa, eu gostei dessa frase, eu posso usar ela a partir de agora? Ela fala, não, pode, beleza. E eles matam o plano, beleza.
Quando eu falar It's Boom Time, uma bomba explode, quando você falar It's Boom Time, a segunda bomba explode, e quando a gente falar cada um pedaço, tipo It's Boom Time, a terceira explode, que foi aí uma leve homenagem ao lance do Jay e da Gemma ficarem se completando, como só tinha um nesse episódio, então a Chloe meio que serviu como a Gemma temporária deles. Então beleza, o plano tá armado, eles estão só esperando chegar essa leva de moedores. Os moedores chegam e eles começam ali a tentar causar, instaurar a bagunça, o caos, para Chloe e o Jem conseguirem ir lá e plantar as bombas. Só que por conta de ser uma confusão muito grande, porque tudo que eles fazem chama muita atenção, né, da Vesper, porque ela tá meio ressabiada, ela sabe que eles estão ali armando alguma coisa porque ela era parte deles, então ela sabe que eles não estão ali de brincadeira. Ela chega quando a confusão começa e ela tá com aquele machadão, ela começa a atacar o Marv, ela começa a deferir golpe assim pra todo mundo. E o lance é que como ela tá má, ela não pega leve, ela vai visceral mesmo, pra machucar mesmo. Só que é tanto o fato dela né, ela tem poder, ele não tem nem morfador, nem equipamento, nem nada, que eles não dão conta, tipo, o plano falha. E também tem a ver um pouco que os dados não ajudaram muito. O RPG tem esse lance, né? Quando o dado não te ajuda, não tem santo que ajude. E aí eles são forçados a recuperar, eles falam, não, tudo bem, não vai dar pra te ganhar de você, a gente vai trabalhar, a gente vai pagar de escravo, não tem jeito. E eles começam, ela bota eles naquela filazinha indiana, né? E eles vão lá, ela vai guiando eles pra linha de montagem ali dos moedores. Nesse meio do caminho, o Marv ele começa a tentar dar um jeito de virar a situação, e aí ele tenta argumentar com ela, tanto o Marv quanto o Ed, né, com o Ranger Vermelho e o Ranger Azul, eles tentam ficar argumentando com ela, tipo, olha, a gente sabe que não é você de verdade, a gente sabe que é um vírus, volta pra gente, você é nossa amiga, não sei o quê, e nada funciona, tipo, o Vendict está tomando conta dela e acabou, não tem o que fazer, ela simplesmente não escuta, e isso vai fazendo ela ficar mais irritada ainda com eles. O que acontece? O Jack, né, o Ranger Amarelo, saca que esse approach, essa tática não está funcionando com ela. Ele chega pra ela e fala, olha, Vesper, é o seguinte, você sempre foi meio separada do grupo, eu também, porque eu sou mais velho, eu não tô afim de fazer isso, eu não tô afim de aguentar essa molecada, eu tô disposto a trair eles para poder, em troca da minha liberdade, para facilitar para você, e por incrível que pareça, e por conta de dados bem enrolados vindo ali do Paul Schreier, a Vesper engole essa e ela dá uma leve abaixada na guarda dela, porque ela fala assim, beleza, se você vai trair eles, então a sua função é ficar de olho neles pra mim, porque eu tô com muita coisa na cabeça já. Ou seja, óbvio que ele não vai trair eles, mas ela já baixou a guarda. Nesse momento que ela para de prestar atenção, o Marvel entra numa maluquice, que isso é muito tática de RPG, quando você não sabe o que fazer, você começa a pirar. E aí o Peter Sudarsky, ele entra numa de, eu vou fingir que tô passando mal. A pressão caiu, a boca tá azul, meu Deus. Aí começa a desmaiar. Aí fala que vai vomitar, começa a forçar vômito em cima da Vesper. É uma bagunça, assim. Tudo perde o controle. Ela não sabe mais o que está acontecendo, ela acha que o Jack vai ajudar, o Jack não tá ajudando. Nessa confusão, a Chloe e o Jem conseguem ali dar aquela escapadinha. Eles vão pelos cantos e conseguem, com as bombas, né, que tá guardado com eles, conseguem plantar as bombas nos 3 locais ali que estava designado, e eles detonam as bombas, ele falando It's Boom Time, It's Boom Time, It's Boom Time, e por conta da explosão, o poder ali da Vesper com o Kilobyte, com o Venus, meio que fica descentralizado. Ninguém sabe o que está acontecendo mais. Nisso, os refugiados, né, eles ainda estão em outro lugar, mas os Rangers eles conseguem se separar. E o que acontece? O Jem e o Jack, né, que é o Ranger Amarelo de Hyperforce e o nosso operador de Serve Dourado, eles começam a procurar aonde estão os equipamentos deles. E de cara eles acham em uma das salas, o Jack ele vê uma caixa, ele descreve assim, uma caixa transparente que tem 4 brilhos, um de cada cor. É o morfador deles. E do lado dessas caixas tem 2 caixas menores, uma dourada e uma prateada, que são os morfadores do Jem e da Gemma. Eles recolhem o que dá para recolher de equipamento. E o Jem, nesse meio tempo, ele pega mais um monte de cacareco, assim, tipo, ele começa a recolher lixo porque ele fala, isso vai servir para alguma coisa na frente. Isso é muito bom. Se você está para jogar RPG, a dica que seu amigo te dá é sempre recolha o que você conseguir, porque mais pra frente vai ser útil, e nesse episódio é útil, inclusive. Beleza, eles voltam, né, o Jack e o Jem, para onde os outros Rangers estão. O que acontece é o seguinte, para tentar segurar a Vesper um pouco, porque por mais que tivesse essa bagunça, ela ia atrás de quem estivesse tentando recolher os equipamentos de volta. O Marvel ele começou a se colocar como um escudo humano. Isso assim, é uma tática muito louca, porque
como ele tem um tanto de dano que ele pode tomar na partida, ele literalmente poderia ter morrido. E é muito interessante porque a Cristina Vi, na vida real, todos eles são amigos, né? E ela fala depois sempre que tem um episódio, tem uns 15 minutos de bate-papo com eles, né? E ela fala assim, nossa, eu tava com muito dó, porque eu só tava tirando dano alto e você não tava conseguindo defender, então eu tava quase matando o seu personagem. Foi basicamente isso. Ela tava com esse machado de 2 mãos, o machado Cérebro, dando vários golpes nele, e ele não tava reagindo, só pra poder segurar a atenção. Lembra que eu falei que ele tava com a culpa, porque ele não era um bom líder? Ele começa a se sacrificar para compensar o fato de ele achar que ele é um mau líder. O que torna ele um ótimo líder, porque ele está colocando a necessidade dos outros acima da vontade dele. Isso é muito bacana. Enfim, o Jack volta e ele consegue distribuir ali os morfadores para cada um deles, né, para os donos, né, de cada um deles. E aí, o que acontece é que quando eles morfam, né, na hora eles já têm a sequência de morfagem, é descrito que quando rola a sequência de morfagem, eles meio que se recuperam de alguns ferimentos, né, para justificar eles não ficarem completamente defasados na luta, porque eles já tomaram muito dano. Então assim, tanto o Marv quanto o Ed, eles meio que dão uma recuperada, né. A Vesper, ao contrário do que a gente achou que ia ficar com medo, ela gosta muito disso, porque na cabeça dela, agora ela vai ter um desafio de verdade, porque segundo ela estava pegando leve. Então assim, agora o pau vai cantar real entre eles. Quando a luta começa, a primeira coisa que a gente tem é o Jem vindo com uma dessas ideias malucas dele, que ele fala assim, vamos explodir ela também. Eu recolhi um monte de tralha aqui, eu faço uma bomba e explode ela. E aí o gente fala, não, peraí, gente, pelo amor de Zordon, não é assim, gente, ela ainda é nossa amiga, calma. E eles seguram essa ideia maluca deles e, novamente, isso mostra aí, é uma insistência que faz sentido porque eles precisavam que essa jogada desse certo. Eles continuam insistindo para ela tentar voltar pro lado deles, não dá certo, até que o Ed fala com ela uma coisa que, pra Malika, né, que é a mestra da partida, por mais, ele tirou um dado alto na época, eu lembro, mas por mais que ele tivesse tirado um dado baixo, ela faria funcionar essa cena porque ele usou a inteligência dele, que o lance é o seguinte, eles estavam argumentando racional com ela, do tipo, você é nossa amiga, volta, né, assim, e nada funcionava. O que ele fala? Ele começa a apelar pro emocional dela. Lembra que no episódio passado, quando eles estavam naquele caminhão, ele começa a conversar com ela, e ela fala que ela é uma desajustada, porque ela é dotada, e ele dá o ombro amigo pra ela? Pois é, ele fala exatamente disso, ele falou, nossa, você realmente não lembra que há umas horas atrás eu tava te ajudando, eu tava sendo seu amigo quando você precisava? Nessa hora, o que acontece é o seguinte, a Vesper cai no chão segurando a cabeça, assim, ela começa a entrar num conflito dentro dela mesma. A parte boa da Vesper está lutando contra o Venge, que está tentando corromper todas as partes boas dela. E aí, quando ela está desacordada ali, eles bolam um plano que, assim, isso é fração de minutos, tá? A jogada acaba sendo longa, mas na cena isso foi bem rápido. Eles falam assim, olha, é o seguinte, a gente tem que aproveitar que ela está assim. Jem, você que manja de tecnologia, você não pegou um monte de tralha? Você não consegue, ao invés de fazer um negócio para destruir ela, você não consegue fazer alguma coisa que desinfecte ela do Venge, tipo um antivírus? E ele fala, eu acho que eu consigo fazer algo nesse aspecto assim que vai ajudar vocês. Tem rolagem lá de dado e ele consegue fazer um dispositivo que, pelo que é descrito assim, é como se fosse uma caixa, né, com tecnologia, a gente sabe o que é, tecnologia mágica dentro, e nas pontas da caixa tem uns cabos, eu imaginei como cabos USB, foi mal. E o que acontece é o seguinte, como funciona esse dispositivo? Ele vai na nuca da Vesper e na nuca de cada um deles, bem no estilo Matrix. Para quem assistiu Matrix aí, ali no final dos anos 90, no anos 2000, você tinha que colocar um cabo, o Rafa vai botar uma imagem aí de Matrix para vocês terem uma noção, um cabo na nuca e eles iam todos se conectar. O que acontece é o seguinte, como o cabo principal está na Vesper, todos eles 5 no caso, entram no subconsciente da Vesper, e esse é um momento muito louco, porque o cenário, né, ele, que era uma fábrica, ele vira a consciência da Vesper, né? É descrito assim, uma cidade inteira, só que toda cheia de uma energia negra por cima, meio que rastejando e tomando a cidade. Ou seja, é o Vengix tomando a mente da Vesper, né? E eles começam a andar nesse mundo louco, nesse mundo meio astral, né, da mente dela, e eles começam a ver recortes da memória dela, porque eles estão dentro do cérebro dela, e eles chegam num momento que ele vê uma cena até bem triste, que é uma Vesper de uns 7 anos, mais ou menos, que é descrito. Ela estava criando meio que um cachorrinho robô, montando lá com o que ela sabia, e chega um monte de bully e quebra o cachorrinho na frente dela,
e começa a fazer bullying com ela, tipo, começa a maltratar ela e ela vai ficando num canto assim meio acuada. E isso vai mostrando o porquê da Vesper ser desse jeito, sabe? Por que ela é tão fechada, por que ela sabe tanto lidar com a maldade dos outros. Porque fizeram muito com ela. E eles vão andando mais e eles descobrem, eles veem um outro recorde de memória, que o melhor amigo que ela tinha quando ela era criança morreu. Então assim, era o único amigo que ela tinha, era o único e o melhor. E esse cara morre e ela fica sozinha. Por isso que ela tem dificuldade de se conectar com os outros, porque as pessoas que ela amava foram embora e ela ficou rodeada dessas pessoas que só tratavam ela mal. Então esse momento assim, é uma hora que a gente não tem muita luta, muita ação, mas é legal pra conhecer o personagem. Não é nem desenvolvimento de personagem, porque não é a Cristina Vee que tá fazendo isso. Isso é só narrativa, narração da mestra. Mas é legal pra você conhecer o porquê que a personagem é desse jeito, sabe? Enfim, eles vão andando, porque como são memórias, eles não conseguem interagir com isso, eles só veem. Eles veem duas luzes tomando o cenário inteiro. Uma que é uma luz vermelha que está aparecendo no horizonte, que a gente sabe que é o Vengix, e eles matam na hora que é o Vengix, porque, enfim, o James sabe mais ou menos como é que é, eles matam, olha, é o Vengix que está aparecendo ali. E uma outra luz branca ao fundo, assim, bem ao longe. E aí eles começam a seguir a luz branca, porque eles assumem que a Vesper é a Vesper mesmo, uma Vesper normal, não é uma memória, e ela tá, na verdade, a manifestação do consciente dela, porque nenhum deles ali tá fisicamente ali, são só manifestações, né? A manifestação dela adulta, como eles conhecem, e ela tá assistindo a memória do Ed sendo legal com ela no episódio passado. Então esse é o momento que eles conseguem alcançar a parte boa dela, né? E aí eles falam, olha, a gente vai te resgatar, e aí... Lembra que eu falei que esses episódios são envoltos em culpa? Pois é, o que acontece é exatamente isso. Ela fala que agora que ela sabe que ela não é completamente humana, ela se sente culpada demais e ela não confia nela mesma. Então ela vai deixar de ser Ranger, ela não quer mais, porque não dá, tipo, ela não consegue confiar em si mesma. E eles começam a dar aquele apoio, o momento mágica da amizade, sabe? Que é um tipo de coisa que é bem comum em Power Ranger, bem importante, que a franquia passa pra gente os valores da amizade. E nessa hora funciona bem assim. Cada um deles começa a lembrar pra ela momentos que ela foi importante pra eles, quando ela nem sabia que ela era parte máquina, entendeu? Então a energia de dentro dela é mais importante do que o que ela é, sabe? E eles vão levantando ali o ânimo dela e ela consegue meio que sair dessa bad, sabe? Só que ao mesmo tempo, o Vengix ele começa a tomar mais forma, a luz vermelha vai tomando mais espaço e ele começa a falar que, eu vou... é questão de tempo até eu controlar ela toda, e eu vou controlar ela toda, e eu vou matar vocês aqui dentro, e lá fora eu vou matar vocês também, e ele começa a ameaçar eles. O que acontece é o seguinte, o Jem, ele tá lá também. E ele fala com ela o seguinte, olha, ô Vesper, você nesse mundo do seu subconsciente, você que manda. O que você imaginar acontece aqui, você que é a mestra de todo esse reino. E aí na hora ela imagina que cada um deles, incluindo o Jem, tá com um daqueles Vortex Blasters, sabe aquela arma gigante que eles até usaram para explodir o líder da aliança um tempo atrás? Pois é, ela imagina que cada um deles tá com uma inteira daquela. E eles atiram nessa manifestação do Vengix, e por conta de ser um ataque massivo, ser um ataque muito forte, com rolagem de dados muito boa, ele some, ele começa a esvair e a mente dela fica limpa. Tipo, é como se fosse uma sujeira que é limpa de uma superfície. No momento que ela se livra, que o Vengix é extirpado dela, eles acordam no mundo físico, no mundo real, né? Já com a Vesper do lado deles de novo. E com a Vesper aí de volta ao lado deles, a primeira ação que eles pensam é, beleza, a gente tem que sair daqui antes que a gente seja atacado de novo, porque a gente está no ninho da víbora, né? A gente está aqui, é o pior lugar possível pra gente estar. E aí, óbvio, né, que o Jem, como ele é o cara o explosivo da galera, eles conseguem... É descrito que eles explodem uma saída pra fora. Então assim, eu acho que eles detonaram uma parede, sabe? E eles saem, né, eles vão ali pra aquilo que é pra aquele desertão, aquele negócio esquisito. Só que, infelizmente, né, óbvio que o conflito não ia acabar, eles não são parados por moedores comuns. Eles são parados por aqueles buzzkills, eu não lembro como é que é o nome em português. São aqueles robôs que são todos feitos de serra, de motosserra, sabe? E eles começam a lutar contra eles. Tipo, todos eles morfam, essa hora é bem legal, porque é a sequência de morfagem completa dos 5 Rangers da Hyperforce e do Jem, né? A gente tem ali o Operador de Série Dourado morfando junto com eles, e eles começam a confrontar esses Buzzkills, conseguem aí derrotar a maioria deles, só que um deles sobra
E o Vegix, como ele é o Vegix, né, ele tá vendo tudo, ele faz o download nele e esse bicho cresce e fica gigantesco. O que acontece quando o bicho fica gigantesco? A gente chama os Megazords. E dessa vez é muito bacana porque não são só os 5 Hyper Megazords ali, né? Não são só os 5 Hyperzords ali. É também aquele Zord helicóptero galinha do Jam, aquele que, né, que fica lá, galinhão, né? Ele vem e ele se junta ali quando eles summonam, né? Quando eles invocam os Zords, eles ficam 6 Zords dessa vez. Mas infelizmente os ataques separados deles enquanto Zords não fazem efeito nenhum ao Buzzkill. E o que acontece é que o Jam, ele meio que serve quase como mentor nessa hora, porque apesar de eles terem passado pela academia da Força do Tempo e tal, eles ainda são muito novatos. E aí, talvez até questão do Jack, né? Mas a maioria deles é novato, e ele fala, gente, não tá funcionando separado. Por que vocês não juntam os Zords, fazem o Megazord e lutam contra ele? E é o que acontece. É engraçado porque a gente teve um episódio que chama Precisamos do Poder Megazord, e nesse episódio não teve Megazord, teve só os Zords separados. Nesse é que a gente tem a estreia do Megazord de verdade, que é o Chrono Hyper Force Megazord. É tipo, ele é muito legal, porque o Rafa vai botar a imagem pra vocês verem. Ele pega as asas da Fênix, e uma perna dele é o carneiro, outra perna é a serpente, e ele tem cada ombro é uma cabeça de um cérebro. É muito bacana o design, assim, eu queria muito que ele entrasse como um Zord no Legacy Wars, sabe, o jogo de celular, que inclusive eu acho que possa vir a entrar ou aparecer em algum quadrinho, porque ele é muito bonito. Enfim, eles fazem esse Zord, esse novo Megazord gigantesco aí, e com a ajuda do helicóptero galinha do Jam, eles começam a jogar umas bombas no Buzzkill que paralisam ele, né? Então, deixam ele desabilitado. Com isso, ele fica com as defesas abertas e eles conseguem ali dar um... Não é bem uma voadora, eles dão tipo um chute nele. O que acontece? Enquanto isso está rolando lá em cima, lá nesse plano de seres gigantes, lá embaixo tá o Kilobyte vendo. E ele, quando ele aparece, ele tá vendo que o aliado dele tá tomando um pau. E ele fala, não, eu vou ficar gigante agora. Quando ele vai pra começar a agir, é a hora que o Cronos Megazord dá o chutão nesse bicho, no Buzzkill que tá desabilitado. E por conta ali da onda de choque, né, o Sonic Boom que dá por conta disso, tanto esse bicho que é derrotado quanto o Kilobyte saem rodopiando, tipo, meio que Rocket, sabe, eles vão na velocidade da luz, eles saem voando, e isso explica aonde e por que o Kilobyte estava sumido no começo de RPM, tipo, onde ele estava? A gente sabe que ele era um cara que era braço direito do Vegeta, mas sumiu, ninguém sabe onde estava. Era aí que ele estava, tipo, ele sumiu porque ele tinha sido meio que catapultado pelos Rangers de Hyperforce, né? Enfim, eles ganham, eles saem, né, do Megazord, o Megazord ainda está montado, ainda está completo com as 5 partes, eles descem, eles vão pro chão, e o James se despede deles, ele fala, ah, legal, a gente conseguiu, mas eu vou aproveitar que eu tô liberto, né, eu já me liberei, e eu vou procurar minha irmã, porque eu preciso dela pra gente continuar a nossa saga. E por conta disso eu vou também ajudar esses refugiados a ir pra Corinto. Eu sei mais ou menos onde fica, eu vou deixar eles lá e continuar a minha busca pela minha irmã. Eles vão se encontrar e logo depois eles vão se reunir ali com os outros 5 Rangers de RPM. Pois bem, os nossos Rangers, né, da vez de Hyperforce, eles tá tudo entregue, né? Tipo, eles já podem ir embora. Eles entram no Megazord de novo, no Cronos, e eles vão de Megazord para aquela cidade afastada que eles estavam, onde está estacionada a nave. Eles desmontam o Megazord e estacionam o Megazord dentro da nave Hyperforce. Essa hora é muito bacana porque, assim, sabe aquele lance de você tirar uma coisa boa das coisas ruins? A Vesper, como agora ela sabe que ela é parte máquina e que ela tem um certo grau de intimidade com máquinas, no momento que ela estaciona, que os Zords são estacionados, é descrito que ela bota a mão no painel da nave Hyperforce e ela se conecta à nave. Então ela meio que redistribui as energias da nave e a nave volta ao normal. Todo aquele dano que ela tinha tomado do líder da aliança com a queda é consertado. Ela bota a mão ali, meio que redistribui as energias. Eles alçam o voo com a nave e entram ali no rasgo temporal, no fluxo do tempo. E o episódio acaba. Tipo, esse é um episódio que não acaba com cliffhanger, até porque a gente teve muitos cliffhangers antes. Ele não acaba com nada explodindo, com nenhuma treta acontecendo, mas ele acaba com esse gostinho de legal. A gente sabe que agora eles têm imperfeições. A gente sabe que ela é suscetível a muita coisa, porque ela é meio máquina, é uma coisa que nem ela sabia que ela era.
A gente tem aí o Marv duvidando dele ser ou não um bom líder. Enfim, foi um episódio muito bom para desenvolver 3 personagens, no caso, né? Esses últimos 2 episódios. Que no caso é o Ed, a Vesper, com essa relação entre eles, a Vesper em si e o Marv, né, cara? O que vai ver daqui pra frente é o horizonte aberto, mas pra gente aqui não é bem um horizonte aberto. No nosso próximo review a gente vai revisar o episódio 8, 9 e 10. Tem muita coisa bacana pra acontecer ainda, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então se você chegou até aqui, se você gostou desse review, cara, novamente, eu fico muito feliz que vocês tenham voltado, tenham comprado essa ideia. É muito bacana ver o Brasil, né, como um todo, nos fãs de Power Ranger, abraçando a ideia do Hyperforce. O pessoal de fora tá vendo, eles estão gostando, eles sabem que a gente está consumindo eles também de certa forma. Isso é bem bacana porque dá ânimo pra galera. E vocês também dão ânimo pra gente quando vocês deixam o joinha no vídeo. Então se você gostou, lembra de deixar aquele joinha, lembra de deixar um comentário com a tag Squad do Poder, porque aí a gente bate aquele papo. No último vídeo eu vim aqui, eu conversei com vocês, o Rafa vem, conversa também, a gente troca aquela ideia. E uma coisa que é muito importante, cara, clica no Power Sino. Eu sempre vou falar isso, clica no Power Sino, soa até bem. Por quê? Porque o YouTube, pense comigo, veja que se invadiu o YouTube. O YouTube tá maluco, o YouTube não vai te contar a hora que chegar o nosso review, não vai te contar a hora que chegar o review de quadrinhos, não vai contar nada, a não ser que você esteja clicando no Power Sino. Então, clica no Power Sino, se inscreve no canal se você não é inscrito, se você não é por aqui, seja muito bem-vindo. Lembre-se sempre de seguir o Mega Power nas redes sociais, a gente tem aí Twitter, Facebook, Instagram, a gente tá em todos os lugares. Esse Mega Power Brasil, vai lá, segue a gente nas redes sociais e a gente se vê na próxima. Vai ser muito bom revisar esses outros 3 episódios com vocês e que o poder os proteja.